Eu penso que, enquanto aguardamos número, podemos passar a palavra ao senador Delcídio Amaral, que é o relator das duas proposições que estão na ordem do dia dessa nossa sessão extraordinária. O item 4, vamos passar o item 4 em primeiro lugar, já que o senador Delcídio está armado aí com todos os argumentos para defender, para relatar essa proposição. O item 4 é o projeto de decreto legislativo número 115 de 2015, não terminativo, que aprova o texto do tratado para o estabelecimento de arranjo contingente de reservas dos BRICS, celebrado em Fortaleza no dia 15 de julho de 2014. Nós acabo de receber uma manifestação da Conectas, que, como todos sabem, é uma organização da sociedade civil que participa muito intensamente do nosso trabalho, sempre trazendo sugestões, colaborações, críticas às vezes, e que pede a realização de uma audiência pública sobre esse tema. Eu passei a correspondência que recebi ao senador Delcídio Amaral, que é o relator da matéria, para que ele possa se pronunciar a respeito e como preliminar à apresentação do seu relatório, para depois passarmos ao relatório obviamente. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os senadores aqui presentes, é evidente, compreendendo até a legitimidade da solicitação da Conectas, né? Mas, em função da nossa própria agenda, é muito difícil que nós tivéssemos as condições necessárias, né? Ou viabilizássemos as condições necessárias para fazer as audiências públicas conforme a Conectas. Eu acho que, em função até da importância desses dois temas, né? E também até fruto do processo legislativo que se iniciou na Câmara, né, e agora no Senado, e compreendendo a legitimidade, né, da solicitação, fica muito difícil a gente nós mudarmos essa agenda, inclusive promovendo audiências públicas, o que delongaria essa decisão, que é uma decisão muito importante em função até da inovação que está sendo proposta e que, de certa maneira, reflete essa nova geopolítica ou geoeconomia mundial. Portanto, apesar de entender como muito legítima a solicitação da Conectas, mas fica muito difícil, senhor presidente, que a gente faça uma audiência pública ainda para debater esse tema. Esse tema já foi bastante discutido, é um tema importante, relevante, de iniciativa dos BRICS, Brasil, China, Rússia, Índia, África do Sul, e, portanto, eu acho que, na minha opinião, se todos os senadores estiverem de acordo, nós deveríamos deliberar sobre esse tema. Vossa Excelência, então, poderá, então, proferir o seu relatório. Eu posso falar sobre os dois relatórios, presidente? Há uma conexão evidente entre os dois temas. Você poderá falar sobre os dois. Bom, o outro item é o projeto legislativo número 156 de 2015, igualmente não terminativo, que aprova o texto do acordo sobre o novo Banco de Desenvolvimento, BNDB, celebrado em Fortaleza nessa mesma ocasião. Então, senhor presidente, eu gostaria de registrar esses dois projetos, eles surgiram desse encontro de cúpula de chefes de governo, ministros da Fazenda, presidentes do Banco Central, esse evento que se realizou em Fortaleza. E, no meu ponto de vista, é um avanço extremamente relevante, extremamente importante, sob o ponto de vista do novo cenário que se apresenta, senhor presidente. Eu acho que a economia mundial que vem de Bretton Woods, com o FMI, com o Banco Mundial, exatamente pela dinâmica que hoje existe no comércio internacional, no protagonismo de países que não tinham uma importância nas trocas comerciais relevantes ao longo dessas últimas décadas, eu acho que, com a ascendência dos BRICS, os BRICS que tinham uma participação menor na economia mundial,
Hoje eles representam nas transações comerciais quase que 50% dessas transações. Portanto, tem uma importância relevante na economia mundial. A China hoje tem um papel fundamental no concerto das nações, a Índia, a própria Rússia, a África do Sul e o Brasil, mesmo passando por momentos aí de dificuldades, mas são mercados extremamente importantes. E, claro, a própria criação dos BRICS, ele sinaliza para um novo movimento e para uma nova realidade geopolítica e geoeconômica. Desse encontro em Fortaleza, foram feitas duas proposições, e se Vossa Excelência me permitir, os demais senadores, eu vou fazer observações muito rápidas aqui, até para não cansá-los. Foi estabelecido esse arranjo contingente de reservas. Nesse mesmo encontro celebrado em Fortaleza, em 15 de julho de 2014. E o que isso proporciona? É um acordo entre os países dos BRICS, né? Entre os países que compõem os BRICS, para se criar uma reserva de 100 bilhões de dólares. E por que isso, senhor presidente? A despeito do Brasil hoje ter reservas de 370 bilhões de dólares, o fato de se dispor de reservas de 100 bilhões de dólares compostas por China, Rússia, Índia, África do Sul e Brasil, isso dá muita tranquilidade a esse país, principalmente nos solavancos mundiais, né? Nós fomos, inclusive, vítimas de crises profundas que o Brasil enfrentou em função dos impactos da economia mundial. Uma lembrança que está aqui nos corações e mentes, a crise cambial, todos nós lembramos bem aqui, impactado inclusive por outros países e que trouxeram reflexos fortes na economia brasileira. Então, esse processo, na verdade, é uma blindagem. É um FMI do B, ou seja, é Bretton Woods dentro de uma outra leitura e de uma outra composição de forças no mundo, né? São 100 bilhões de dólares e, através das reservas internacionais dos dois países, dos 5 países, sendo que 41 bilhões de dólares vão ser oriundos da China. 54 bilhões de dólares vão vir do Brasil, da Índia e da Rússia. 18 bilhões de dólares cada um. E 5 bilhões de dólares da África do Sul. Esse arranjo contingente de reservas, ele dispõe de 2 instrumentos, de liquidez, exatamente para prover apoio aos países nessas pressões aí de curto prazo no balanço de pagamentos, como também tem uma ação preventiva, mostrando o quê? Um compromisso de apoio diante de pressões potenciais que a gente acabou aqui de citar. É importante também registrar, presidente, e demais senadores e senadoras, o acesso e concessão desses recursos eles vão ser feitos mediante aprovação, claro, né? Consenso, e de operações de swap envolvendo reservas internacionais. Tem um registro aqui que é muito importante, que essas transferências de recursos para a capitalização do banco não alteram a posição fiscal brasileira. É recurso orçamentário. Não é recurso reservas. orçamentário. Isso. Tá? E as reservas não continuam sendo as reservas nossas de propriedade do Brasil. Exatamente. Elas estão depositadas lá. Exatamente, mas as reservas de propriedade do Brasil. E importante também que nessas operações o país solicitante recebe em dólares por um período pré-estabelecido e, em contrapartida, fornecerá sua moeda aos países provedores dentro dos limites de acesso previamente estabelecidos. Portanto, senhor presidente, em outras palavras, o país que vai precisar de dólares paga com sua própria moeda. Esse mecanismo de proteção mútua dos BRICS, isso é importante registrar, é muito diferente dos instrumentos de socorro que estão disponíveis, por exemplo, no FMI e em outras instituições semelhantes, porque não exige condicionalidades draconianas e frequentemente recessivas para a concessão de ajuda. O país beneficiário não precisa contrair sua demanda interna
e fazer saldos comerciais volumosos para conseguir pagar a dívida. Portanto, é uma operação diferente, uma operação, sem dúvida nenhuma, que reflete essa nova realidade mundial. E, portanto, presidente, essa iniciativa, no meu ponto de vista, ela é extremamente relevante, né? Fortalece a nossa posição e a posição dos demais países dos BRICS, e, portanto, o meu encaminhamento, o meu relatório é pela aprovação desse ACR, né, desse arranjo contingente de reservas. Acho que isso cria uma nova realidade, do seu ponto de vista geoeconômico, e também ninguém está inventando moda. Na Ásia, esse procedimento ele já existe, portanto, não é só uma iniciativa única e exclusiva dos BRICS. Ela é uma iniciativa hoje já utilizada principalmente na Ásia com esses mesmos objetivos. Então, esse é o primeiro projeto, né, é o primeiro decreto legislativo de número 155 que eu rapidamente aqui resumi. Alô, Delcídio, eu acho, senhores senadores, eu acho melhor nós deliberarmos sobre esse projeto de resolução e depois passarmos ao seguinte, né? Apenas pedir uma informação ao senhor. O senhor se referiu aos condicionantes, né, da utilização dessas reservas. Pergunto ao senhor, pelo menos as informações estatísticas sobre o comportamento da economia desse país devem ser exigidas, porque senão seria uma operação de altíssimo risco. Isso é uma ótima pergunta. Eu me refiro a isso porque o senhor se lembra da ideia de se criar o Banco do Sul. Acordo importante, celebrado. Depois, a Argentina, o Uruguai, e mais um outro, desculpe, perdão, a Argentina, Equador e acho que a Venezuela não se dispõe a informar minimamente as estatísticas sobre a sua economia. Penso que dessa vez que esse acordo tomará essa cautela, se prevê essa cautela nesse acordo. Senhor presidente, ótima pergunta. É importante registrar que desses recursos, 30% representam parcela desvinculada e os outros 70% só serão concedidos ante a evidência de um acordo entre o FMI e a parte requerente. Perfeito. Portanto, nós não nos livramos de Bretton Woods. Não, ainda bem. Mas isso é absolutamente necessário agora. Evidentemente. Porque é uma chancela, de qualquer maneira. Inovadora, claro. Muito bem. E esse acordo também prevê o seguinte: a liberação dessas parcelas só ocorrerá por consenso entre todos os participantes. Tem uma governança muito segura. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, senadores que concordam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Vamos passar ao item seguinte, senador Delcídio. Senhor presidente, o item seguinte é o projeto de decreto legislativo número 156. É um acordo também que passou por essa reunião de cúpula de Fortaleza, que cria um novo banco de desenvolvimento. E é importante, senhor presidente, o seguinte: a proposta de criação desse banco de desenvolvimento, ele contará com um capital inicial autorizado de 100 bilhões de dólares, sendo que 50 bilhões são subscritos inicialmente, dos quais 10 bilhões integralizados. Essa integralização ela vai ser feita mensalmente em 7 parcelas. Perdão, esse capital inicial ele vai ser integralizado pelos membros fundadores em 7 parcelas anuais crescentes. No projeto, inclusive, está previsto aqui, parcela por parcela, o valor que vai ser integralizado. E é importante fazer algumas observações, presidente. Primeiro, o poder de voto de cada membro é proporcional ao seu respectivo capital subscrito. Algumas coisas que eu vou citar aqui são óbvias, mas é importante registrar exatamente pela preocupação que Vossa Excelência aqui, quando vieram outras teses aí, Banco do Sul, enfim, mostrando o cuidado que os países, que os BRICS estão tendo exatamente para não deixar que essas coisas
leve a inadimplências e prejuízos aos países. É importante, esse banco ele é aberto à participação de todos. Quer dizer, qualquer membro das Nações Unidas pode vir a ser membro do banco. Agora, com um porém, os BRICS manterão conjuntamente 55% dos votos. Portanto, nós temos uma estrutura de controle muito forte, independentemente se outros países vierem a participar, né, desse Banco de Desenvolvimento. É importante registrar também, senhor presidente, que o banco aplicará sólidos princípios bancários, assegurando remuneração adequada e a questão dos riscos envolvidos. Segundo ponto, o terceiro ponto que é importante, esse banco ele vai ser utilizado especialmente para investir em infraestrutura, em logística, especialmente, é uma das suas principais finalidades. Fundamentalmente, ele nunca vai promover investimentos desequilibrados, ou seja, com um país predominando ou, de certa maneira, capturando todos os recursos disponíveis por esse Banco de Desenvolvimento. Isso vai ser feito dentro de uma diversificação e não tendenciando esses investimentos para qualquer um dos BRICS ou, eventualmente, outros países que venham a participar. Uma outra coisa também que é importante, esse banco não vai impor restrições sobre a aquisição de bens e serviços de qualquer país membro, com os recursos de qualquer empréstimo, investimento ou outro financiamento realizado, e condicionará, em todos os casos adequados, seus empréstimos e outras operações a convites a todos os membros para apresentação de propostas. Evidentemente que ele priorizará bens produzidos nos países membros, mas, quando for necessário, e nas condições que assim o exigirem, ele autorizará, inclusive, a aquisição de bens em outros países. Isso é um debate também muito intenso aqui no Congresso, no Senado, um dos temas que a gente tem debatido muito, né? Principalmente a questão do conteúdo nacional. Então, esse banco ele também tem uma preocupação grande com essa questão. Um outro ponto também é que esse banco tomará as medidas necessárias para assegurar que os recursos de qualquer empréstimo feito, garantido ou com participação do banco, ou qualquer investimento em ações, sejam utilizados apenas para as finalidades para as quais o empréstimo ou investimento em ações foi concedido, e com a devida atenção para considerações de economia e eficiência, até para não gastar em outras coisas. A sede do banco vai ser em Xangai. Já existe, inclusive, já um presidente indicado pela Índia, que é um banqueiro, K.V. Kamath, não sei se é exatamente essa, ele foi nomeado como primeiro chefe do novo Banco de Desenvolvimento. A Rússia vai ser o primeiro país a presidir o Conselho de Governadores e o Brasil o Conselho de Diretores. É importante também registrar, senhor presidente, que esses investimentos desse novo Banco de Desenvolvimento ele serve tanto para investimentos privados quanto investimentos públicos também. E eu já registrei aqui, esse banco também é uma inovação e é um reflexo dessa nova economia que nós vivemos. E, portanto, evidentemente, é um avanço, apesar de a gente não ter rompido, né, com Bretton Woods, mas, na verdade, são variantes que vão surgindo em função da dinâmica econômica e essa necessidade de proteção e a necessidade de investimentos que, especialmente, os BRICS exigem. Então, em poucas linhas, senhor presidente, esse é o resumo do relatório, eu encaminho pela aprovação. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, então somente para registrar primeiro meus cumprimentos ao relator e para registrar minha posição pessoal favorável aos organismos multilaterais. A experiência tem demonstrado desde a Segunda Guerra Mundial como esses organismos foram importantes para a cooperação econômica
E eu acredito que a criação desse banco, é claro, um processo que ainda será longo, ele permitirá, exatamente focando na infraestrutura, condições para que nós, do Brasil, tenhamos mais uma fonte de financiamento importante para avançarmos na questão tão delicada que hoje nos aflige, que é exatamente o grande gap de infraestrutura que temos no Brasil, tanto ao nível federal, dos estados e municípios. Então, é só para manifestar a minha simpatia por esses organismos, tendo boa governança, como se supõe no tratado original aqui mencionado pelo senhor relator, terá uma contribuição muito grande para a economia dessas nações. Muito obrigado. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Meus cumprimentos também ao ilustre relator. Senhor presidente. Célere e competente, como sempre, e a matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para que ela seja submetida à deliberação do plenário. Eu só gostaria uma de candidatar à presidência desse também, banco, viu, presidente? A oposição Porque Xangai é uma cidade e o muito governo interessante. são capazes de dialogar em termos elevados com objetivos construtivos. Muito bem.